Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Mais um vídeo Masters of the Universe Revelation, porque saiu o volume 2 do quadrinho, isso é da HQ, baseada na animação Revelation do Netflix. Então, a primeira HQ, fiz um vídeo aqui, comentei um pouco, até quando eu fiz os comentários, a animação não tinha saído, foi antes do dia 23 de julho, e agora saiu o número 2, que continua sendo um prequel, isso é, são eventos que se passam antes da animação do Netflix, antes do que a gente viu na animação, e dessa vez, vamos falar assim, explora a origem, a possível origem do esqueleto, que está aqui do meu lado, o meu esqueleto que é da Sideshow 1/5, que depois essa coleção foi continuada pela Twitterhead, que eu já mostrei o Hordak aqui, e é uma coleção incrível. Tem He-Man, tem Teela, She-Ra. Então, tá aqui o esqueleto fazendo companhia, porque esse segundo número, que só saiu nos Estados Unidos, e você pode comprar isso virtualmente também, para ler virtualmente no Amazon, é baseado muito na possível origem do esqueleto, possível biografia do esqueleto. Então, vou comentar um pouquinho por quê. Por mais que o nosso canal seja voltado a colecionáveis, tem muita gente que gosta de He-Man e acompanha o nosso canal e talvez não tenha acesso a esses quadrinhos. Primeiro porque estão em inglês, a gente não sabe se vai sair no Brasil ainda. Então é uma maneira de a gente enriquecer um pouco o nosso conteúdo aqui com Masters of the Universe e também que está relacionado um pouco à animação. Lembrando, o primeiro vídeo referente ao primeiro número também está disponível no nosso canal, deve estar aparecendo em algum lugar aí. Nesse segundo volume, o esqueleto continua lá de onde parou o primeiro número, no finalzinho, tentando controlar e descobrir os segredos do Orlax, a criatura, né? Então ele está ali com aquele capacete, o capacete muito parecido com a figura e o esqueleto das Novas Aventuras, está com a Maligna, ele está na Montanha da Serpente, então alguns personagens que não apareceram ainda nessa animação. Então, você de cara ali da Montanha da Serpente, eu gostei muito dos desenhos, então você já vê o Webster que não saiu, Mal em Dobro, então ele também está ali na Montanha da Serpente, e ele está conversando com a Maligna. Então ele começa a falar que ele está prestes a descobrir os segredos do universo de Grayskull por causa do que ele viu na mente do Orlax. E ele começa a divagar sobre o passado dele. Então aí eu comecei torcendo o nariz, por quê? Esse passado do esqueleto está relacionado às minicomics, as primeiras minicomics, onde o esqueleto veio de uma outra dimensão. Então aqui ele vem de Apólios, também não lembrava disso, nem sei se já tinha sido mencionado esse planeta, mas ele vem de uma raça que são todos com corpo musculoso e cabeça de esqueleto meio fantomas. Então ele vem lá de um regime escravocrata, eles são escravos e foram escravizados por uma raça lá de bodes, meio bafomés lá, enorme, bípedes, e ele se revolta com aquilo, isso ele comanda a revolta, vence lá essa raça, e aí é ovacionado, é visto como um herói pelo povo dele de esqueletinhos lá, de fantomas, vamos falar assim. Então, e ele conhece lá o amor, ele se relaciona com uma outra caveirinha, vamos falar, e juntos eles têm uma menina, uma mini caveirinha. Então até aí eu falei, caramba, pegaram um elemento e ferraram com tudo, né? Já falei, puxa vida, eu gosto muito da origem onde ele é meio irmão do Randor, tio do He-Man, o Keldor, tal. Então aqui você elimina tudo isso aí. E enquanto tá tudo feliz, ele tem a filha está crescendo, essa raça de bodes bípedes, então planejam tomar de volta o poder, eles atacam a casa do esqueleto, matam a mulher e a filha dele, e ele volta a ser um escravo.
Então ele sai triste, o povo mais uma vez chateado, porque os Bafomés lá venceram a guerra, e nesse momento aí sim começa a me dar um pouco de esperança, porque quem aparece, quem chega, um personagem e personagens que as pessoas queriam ver na animação, Hordak e a Horda. Então, se eles estão no quadrinho, talvez essa seja uma grande chance deles aparecerem na segunda parte da animação. Então o Hordak chega com a Horda, tá ele pavoroso, Mantena, Mosquitor, Modulok, e oferece para o esqueleto uma chance de virar o jogo, isso é, de ensinar a magia, de mostrar para ele que existem outros universos, outras dimensões, e se ele jurar lealdade. Então, a partir do momento que ele se junta ao Hordak, ele aprende magia e se torna um ser muito poderoso. E a partir daí começa a usar o capuz. Interessante é que você vê num dos quadrinhos, de um ponto para frente, o símbolo do Hordak, do morcego, no cinto do esqueleto. E aqui, quando a gente volta nesse esqueleto aqui da Sideshow, e a gente olha o cinto dele, também tem um Hordak. Então isso lembra muito o que a gente viu em algumas animações, especialmente na Vintage e também em 2002, que ele foi um aprendiz do Hordak. Então aqui ele realmente é um aprendiz, ele usa uma das cabeças de bode lá que ele matou para fazer o cetro dele. Então interessante, né? Porque se você pegar em algumas religiões, o bode, né, tem um simbolismo em cima disso, e por isso que vem também o termo bode expiatório. Então ele pega lá e tem agora um bode expiatório, que é o bode na cabeça do cetro. Então ele, junto com o Hordak, vira o jogo, e o Hordak promete, como ele tem poder sobre a vida e a morte, ele promete trazer de volta a mulher e a filhinha dele, do esqueleto. Então é aquele negócio, as pessoas querem arrumar justificativas de alguém bom virar um vilão, então essa é a tentativa nesse quadrinho. E o esqueleto ajuda o Hordak, monta um castelo, uma base para ele no planeta e começa a cobrá-lo, fala, escuta, quando que a gente vai trazer novamente minha mulher e minha filha? E aí o Hordak, já cansado, fala, olha, é o seguinte, eu vou te dar o poder para ressuscitar uma delas, ou a sua esposa ou a sua filha. E aí o esqueleto, na dúvida, pensa um pouco, mas depois ele fala, não tenho dúvida, ele traz de volta a menininha, a filhinha, que fica no planeta enquanto ele pega o esqueleto para tomar outros planetas e outras dimensões aí. Então, apesar do esqueleto trazer ela de volta, o bebê vai ser criado pela Horda, os robôs pegam ele no colo, e o esqueleto, na esperança de trazer também a mulher dele, continua ajudando o Hordak tomando os planetas. Só que com isso, o esqueleto vai ficando cada vez mais forte, mais poderoso, e em algum momento ele vai cometer o segundo golpe da vida dele. O primeiro foi contra a segunda revolta, a primeira foi contra os Bafomés lá, foi contra os bodes bípedes, e a segunda contra o Hordak. Então o Hordak fica em Etéria e ele em Eternia, porque ele quer o centro de todo o poder que está dentro do Castelo de Grayskull. Aí você fala, caramba, tá ok, a origem, melar a origem, mas a história tem uma questão sentimental que até curti, apesar de terem mudado aquilo que eu gosto muito. E no final, a Maligna, ouvindo a história, fala, vai, você acha que eu acredito nessa história toda? Então, nesse momento fica uma dúvida se o esqueleto está contando a verdade para ela. E, na dúvida ele aparece num quadrinho, ele com o amuleto da mulher dele na mão, da Dona Caveirinha. Então, dando a entender que essa história é real. E ao final, a Maligna sai andando pela Montanha da Serpente. A gente vê até elementos que estão na Montanha da Serpente vintage, né, no playset e a recém-lançada pela Super Seven. Inclusive a criatura na jaula, tudo, etc. E a gente descobre que ela está tramando ela está com o Orlax e ela está querendo os segredos, ela está querendo descobrir os segredos sozinha pelas costas do esqueleto. Final da história. Na próxima edição, ela vai ser aparentemente voltada
a Maligna, tá? Talvez essa história ou até a biografia dela, o enredo dela, mas vamos falar assim, apesar de interessante a história, um pouco frustrante também. E a gente provavelmente deve ter mais um pouco aí desse prequel, que não sei se tem uma relação direta, mas provavelmente vai culminar no esqueleto na porta do castelo, como aconteceu no primeiro episódio da nova animação Revelation aí pelo Netflix. Então eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem se vocês gostaram. Eu acho que é quase unânime a questão dessa mudança da origem do esqueleto, apesar de ter base nas minicomics, incomodar a grande maioria, especialmente quem leu os quadrinhos Classics e para quem leu os quadrinhos também da DC Comics. Então, queria muito a história do Keldor, né? E não de uma raça de esqueletos onde ele é o herói no planeta dele, foi escravizado e ele vai se tornando mal porque faz um pacto com o diabo, que é o Hordak. A boa notícia, novamente, talvez tenhamos o Hordak na animação, quem sabe nos próximos 5 episódios que saem agora em outubro. Muita gente fala, e a She-Ra? A She-Ra, amiguinhos, pouco provável, muito pouco provável, porque a She-Ra hoje é um outro brand. E o Hordak, apesar de muita gente não saber, o Hordak é um inimigo do He-Man. Ele foi concebido para ser o inimigo do He-Man e depois foi emprestado, tomado para a coleção da She-Ra, para ser um vilão da She-Ra na animação Filmation. Até mais! Tchau, tchau!